Olá, mais uma vez o programa Diário de Oração aqui pela Rede Século XXI, chegando até a sua casa, levando a Palavra de Deus. E a gente sempre tenta traduzir aqui que se tornem palavras de esperança, né? Às vezes a gente precisa sempre ouvir alguma coisa, eu até diria motivacional, para que de fato o nosso dia seja melhor. E com as nossas reflexões aqui, como por exemplo, algumas petições e algumas citações da oração do Pai Nosso, a gente começa a entender melhor não só a oração em si, ensinada por Jesus, mas também nós aprendemos um pouco melhor aquilo que Deus pretende ou pede, né? Cada um pode colocar da melhor maneira possível, pede de cada um de nós. E hoje a citação ou a petição da oração do Pai Nosso é: perdoai-nos as nossas ofensas, que Deus perdoe, na verdade, os nossos pecados. Quando a gente fala disso, está óbvio aquilo que a gente está pedindo, aquilo que nós estamos pedindo. Nós estamos dizendo a Deus assim: olha, nós temos a capacidade do pecado, mas nem sempre a capacidade do perdão. Nós temos a capacidade do erro, mas nem sempre temos a capacidade de olhar para dentro de nós com um gesto de humildade e dizer: não fiz o que deveria ter feito, ou fiz, né, e não deveria ter feito aquilo ali. Na verdade é muito simples e de uma maneira muito tranquila. A oração une duas coisas importantes e que eu diria é a condição essencial para compreender esse amor de Deus. Primeiro é a questão do pecado, né, óbvio, e depois a questão da misericórdia. Então, quando eu me coloco diante de Deus pedindo que Ele perdoe, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Então eu estou dizendo a Deus assim: eu sou uma pessoa que erra, eu assumo isso. E aí a gente vai viver uma questão que ainda está faltando muito para mim e para você, que é essa dimensão da humildade perante o erro. Sabe por quê? Quando a gente faz alguma coisa errada, é muito chato ter que admitir isto. Admitir que eu errei, admitir que eu não fiz aquilo que eu deveria ter feito. Admitir que, olha, puxa, eu não precisava ter pisado na bola como eu pisei. Eu não precisava tratar aquela pessoa daquela maneira. Eu não precisava, entende? É difícil a gente reconhecer isto. Quando alguém diz que você erra ou tenta te corrigir, nem sempre você aceita bem. Eu também não aceito muito bem. Porque o princípio, para mim, é de que aquilo que eu fiz é verdade e é correto. Até o ponto de alguém chegar e dizer: não, isso que você fez não é correto. Então, quando você diz: perdoai-nos as nossas ofensas, eu estou dizendo a Deus: olha, num gesto de humildade eu reconheço que não fui tão bom. Se há esse princípio, aí esta petição do Pai Nosso, ela começa a se realizar na sua vida, porque acaba sendo para você uma preocupação de que o gesto de humildade precisa acontecer. E a humildade junto do pecado são duas coisas que caminham muito bem, porque uma reconhece o erro que foi feito e a dinâmica da convivência faz com que o pecado se torne menor até o ponto de não existir por causa da minha humildade. Toda vez que você, em princípio, ou a princípios, reconhece o erro, você tem muito mais propensão de conhecer a misericórdia de Deus. Sabe por quê? Quando você reconhece isso, você tem, obviamente, a predisposição de entender que a outra pessoa, como você, também pode errar. E aí existe essa questão última da misericórdia que a oração nos apresenta. Então, eu preciso ter a humildade para reconhecer o erro, para saber que eu fiz aquilo que não deveria ter feito, e ao mesmo tempo eu tenho a predisposição de acreditar na misericórdia de Deus pela graça que eu recebo. Graça essa tão falada por São Paulo apóstolo. Então, a graça e a misericórdia caminham juntas para nos ajudar a entender: olha, independente daquilo que eu tenha vivido, se eu quiser e assumir isso, eu posso ter a misericórdia de Deus. A liberdade da oração está nisso. Se você chega a pedir a Deus perdão por alguma coisa, é porque você sabe que errou. Agora, é bem diferente quando alguém do seu convívio, alguém que é bem próximo de você, não toma o lugar de Deus, mas ele também te apresenta qual foi o seu erro. E aí entra o exercício que a gente dizia da humildade e da misericórdia de Deus. Por que é que eu tenho a coragem e a humildade de chegar até Deus pedir perdão, mas não tenho o mesmo comprometimento ou a mesma atitude para com as pessoas que estão ao meu redor? Será que é porque eu me sinto muito humilhado por chegar até o outro e pedir perdão? Será que é porque eu acho que o outro vai me tratar com certo desdém, porque ele viu que eu fiz o que não deveria ter feito, ou entendeu que eu sou uma pessoa limitada como ele é limitado? O que é que está aí no nosso coração quando trata dessa questão?
Então é muito importante que dentro dessa oração do Pai Nosso a gente tenha essa perspectiva, não é? Às vezes é difícil, mas a gente precisa compreender isso de maneira bem simples. É claro que aqui a gente não diz que amanhã tudo tem que mudar, ou daqui a 1 hora tudo tem que mudar, nós temos que mudar o nosso jeito. Ninguém exige isso, não é? Agora, o nosso ser cristão, principalmente nós que somos católicos, o nosso ser cristão deve nos ajudar e indicar esse caminho. Porque, por mais que isso possa ser uma realidade às vezes tão distante de nós, muitas vezes ela vai acontecendo. E na sua vida também, quantas vezes você também não perdoou a pessoas que fizeram algumas coisas que inicialmente eram inimagináveis, né? Ou jamais você pensou que pudesse perdoar aquela pessoa. Então, dessa mesma maneira, peça a Deus que te ajude nesse exercício de humildade, para que você se aproxime cada vez mais da misericórdia dele. Muito bem, fique com uma oração e uma bênção para você e para toda a sua família. Essa semana nós refletimos sobre a oração do Pai Nosso e a sua importância na nossa vida como cristãos. Uma oração que sempre nos faz entender quanto é bom e o quanto é misericordioso o nosso Deus, porque apresentou ao seu Filho Jesus, num momento de intimidade, de oração, justamente estes momentos em que cada um de nós hoje podemos entender que é a ação de Deus, a ação de nosso Deus, através de Jesus Cristo na vida de cada um de nós. A oração do Pai Nosso como uma riqueza insondável, momentos em que nós nos preparamos para receber a bênção de Deus, tendo os pecados perdoados e tendo também feito um compromisso de auxílio, de perdão e também de misericórdia para com os nossos irmãos e irmãs. E claro, não poderíamos deixar de terminar esse dia de oração colocando esta oração do Pai Nosso como uma referência para o nosso dia. Pensamos por isso que Deus sempre nos auxilie em todas as nossas necessidades. Reze comigo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E neste sentido, receba a oração de Deus, que é Pai e que está com você todos os dias de sua vida. O Deus que acolhe os seus pedidos e transforma esses pedidos também em oração. Fique com você e para toda a sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.